Vou começar então apresentando oficialmente professora Daniele Rodrigues, especialista em alfabetização e letramento, que está aqui hoje junto com a gente para falar sobre as angústias, as dificuldades e o que a gente pode fazer para ajudar na parte da alfabetização que tem acontecido em casa também por conta da pandemia, do ensino remoto. E aí tem muita mãe, muito pai realmente angustiado, como a gente estava falando agora. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Então, antes de começar, Dani, se você quiser dizer algumas palavrinhas aqui para nós também. Tá ótimo. Bom, eu me chamo Daniele, tenho um Instagram chamado @Prof. Dani Rodrigues. Sou formada desde 98 como professora. Fiz o antigo normal e depois eu me formei, fiz licenciatura em História. E desde então, desde que eu me formei em 98, eu trabalho em sala de aula com turmas, principalmente de alfabetização. E resolvi fazer especialização em alfabetização e letramento por conta da demanda que hoje em dia tem exigido muito, porque cada dia mais as crianças estão com uma certa dificuldade em ser alfabetizadas, né? E nesse momento de pandemia tá bem complicado, mas é possível. E no momento eu estou cursando psicopedagogia para porque eu sou professora do município do Rio de Janeiro. E a demanda de alunos com dificuldades é muito grande. Então, eu resolvi me especializar um pouquinho para poder lidar com isso melhor. Então, tô... Ah, legal. Nossa, você tem um tempo assim muito vasto, né? De experiência em sala de aula e alfabetização. Que gostoso, olha só. Então você deve ter muita vivência até para compartilhar com a gente do que você vive na prática mesmo, né? é. E, além de tudo, eu tenho a minha experiência como mãe também. Que eu acho que Em idade escolar, assim, de alfabetização, agora ou não? se eu estou em unidade escolar, desculpa, falhou. O teu filho ou filha está na época de alfabetização, a fase escolar Não, dele? minha filha já está no sexto e o meu filho está no oitavo ano. Olha só, já são mais moços, então já passaram por isso. 11 e 12 anos, os Bem, dois. bem, bem legal. Dani, me chamou a atenção uma coisa que você colocou na tua fala, que cada vez mais você vem sentindo que as crianças têm dificuldade no processo de alfabetização. Isso mesmo antes da pandemia, claro que agora com certeza se agravou, mas falo, você sentia isso antes já e sabe a que se deve isso, de repente, na tua percepção? Sim, a dificuldade é muito grande, principalmente na rede pública. Mas a gente encontra também na rede privada crianças com dificuldade e isso vai virando uma bola de neve, porque as crianças vão passando de ano, né, por conta da aprovação automática, né? A gente tenta recuperar no ano seguinte e isso vai virando uma bola de neve. O que acontece? A gente vê muita confusão ainda nos dias de hoje quanto aos métodos de alfabetização, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, e não entendem que o que alfabetiza uma criança não é o método, né? E sim um conjunto de estratégias para poder atingir aquele objetivo de alfabetizar uma criança. E ainda, hoje, a gente tem alguns profissionais, né, professores ainda um pouco despreparados, que são pegos de surpresa com uma classe de alfabetização. Entendeu? Eu já passei por isso. Quando eu Uhum. peguei a minha primeira classe de alfabetização, eu não tinha essa bagagem de estratégias que eu tenho hoje. Porque a prática me deu, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa, isso a nível, eu digo, do nosso país, a gente precisa ter uma objetividade maior em realmente alfabetizar na idade certa e resolver esse problema que nós temos no nosso país. Concordo com você. Agora pensa só. Relembra como foi essa primeira vez que você entrou em sala de aula e você não tinha essa bagagem, essa experiência aí
estava ali, né, frente com os alunos, cara a cara com eles e precisa alfabetizar. Deve dar aquela insegurança, né? Meu Deus, o que eu faço? Por onde eu começo? Pensa que é mais ou menos isso que as mães estão sentindo hoje em dia. Elas não fazem ideia de que estratégia, do que fazer, do que utilizar, se o que elas estão fazendo está ajudando ou está fazendo uma grande maçaroca na cabeça da criança, está atrapalhando, está confundindo. E aí, a criança que já estava angustiada sente essa angústia, essa ansiedade da mãe e o negócio parece que vira uma grande bola de neve, né? O que a mãe que está em casa ajudando nesse processo pode e deve fazer? O que você tem de dicas assim já nesse nosso início para essa mãe se aliviar? Então, tem 3 recados que eu gostaria que a professora do meu filho me desse, se eu tivesse um filho na idade de alfabetização nesse momento de pandemia, tá? Então, os recados são: primeiro, a gente tem que deixar a ansiedade de lado, tá? Cada criança tem a sua fase, o seu desenvolvimento. É claro que a gente não pode deixar para trás as dificuldades de aprendizagem e achar que isso é normal. Não. Mas eu não posso ser ansiosa para que esse processo se conclua com falhas, tá? Então já deixa a ansiedade de lado. Segunda coisa, não comparar o seu filho, a sua criança, né, com outra. Cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Ele vai ter um tempo dele e ele vai ter mais dificuldade que o outro ou menos. Mas cada um vai ter o seu tempo, tá? E o terceiro recado é que a alfabetização não é um processo natural, tá? É um processo que precisa ser ensinado. Para você ensinar, você tem que primeiro aprender a ensinar. Então, isso é um papel que está fazendo parte da vida dos pais, mas que não é papel dos pais. É papel do professor, né? O professor, ele é um fator muito importante na vida escolar dessa criança. Então, os pais, nesse momento de pandemia, estão abraçando por amor, né, por responsabilidade, estão abraçando essa função, mas eles não estão preparados para isso. Então, essa angústia, ela tem que ficar de lado, porque quando a gente faz por amor, a gente faz o melhor. Então, assim, eu vou dar o meu melhor para o meu filho, mas sem me angustiar, porque aquilo ali não é o meu papel. Eu não estudei para aquilo ali, entendeu? Então, essa angústia que os pais estão sentindo, ela precisa ficar de lado. Não pode existir nesse momento. Então, esses 3 recados que eu tenho para dar para os pais. Tá? Essencialíssimos, né? São 3 dicas, assim, cruciais para tudo. Sabe que eu sempre repito bastante aqui no Instagram, em vídeo, em post, sobre essa questão de comparação. Que eu acho que muito da frustração que as mães sentem se deve justamente a isso, né? Ai, mas a amiguinha da minha filha, o colega já escreve em letra cursiva, o meu filho ainda não. Ah, mas eu acompanhei uma videoaula e vi que está todo mundo lendo fluentemente e o meu filho ainda não, e está naquele ano escolar. Concordo com você, realmente a gente precisa respeitar e entender que cada criança é uma criança e cada um tem seu tempo. Mas falando sobre tempo, existe um tempo certo, assim? É o que você disse, né? Não dá para a gente deixar passar batido se está com alguma dificuldade, se de repente já avançou muito e a evolução da leitura e da escrita não acompanhou. Quando que a mãe sabe se está dentro do esperado ou não? A gente espera que a criança esteja alfabetizada, né, no primeiro ano escolar dela, que ele entra nesse primeiro ano com 6 anos. Porém, a gente tem o ciclo de alfabetização que vai até o 3º ano. Mas não é o esperado, né, para a criança. A gente espera que ele saia do primeiro ano com 6, 7 anos, mais ou menos, já sabendo ler e escrever. Então, após isso, a criança passou pelo primeiro ano todo, 7, chegou nos 8 anos, ela ainda não está sabendo, então a gente tem que acender a luzinha do alerta e procurar uma ajuda de profissional para saber se tem algum problema com essa criança, tá?
Então, mas antes disso, é muito normal que a criança ainda não tenha atingido a leitura e a escrita, tá? Antes disso, não a criança na educação infantil, ela não tem que aprender a ler e escrever, ela tem que ser preparada para isso. Entendeu? Trabalhar a pré-alfabetização, trabalhar o letramento, mas não ela pode até ser alfabetizada, tá? Mas não é uma obrigação que ela seja alfabetizada antes do primeiro ano escolar, entendeu? Perfeito. E com a pandemia, essas idades aí que você trouxe para nós, questão de ano escolar, a gente poderia pensar em flexibilizar um pouco isso, muito provavelmente, né? Com certeza, com certeza. Porque essa criança está passando por um momento que ninguém estava preparado. Nós não estávamos preparados, a criança não estava preparada, ninguém estava preparado para esse ensino remoto, para o ensino híbrido. Ninguém estava preparado para isso. Então, a gente não pode esperar sucessos absolutos no aprendizado da criança nesse momento. Então, a gente tem sempre que ter um olhar diferenciado para tudo que está relacionado ao aprendizado da criança nesse momento. Tá? Ter essa sensibilidade de que não foi, vamos tentar novamente, vamos ter um olhar diferenciado. Porque não tem como ser o acompanhamento escolar, né? Dentro da sala de aula, a vivência com os colegas, a vivência do brincar, que é essencial para o aprendizado da criança, né? A criança está dentro de casa, em frente a um computador, em frente a um celular. É tudo muito frio ainda. Pode ser que daqui a alguns anos esse ensino esteja um pouco mais familiarizado. Não sei como vai ser, né? A gente vai ter uma mudança na educação, mas agora ainda não. O que é bom, né? Porque aí tem a ver com o que você falou no começo também. Especialmente aqui no Brasil, tem tanta coisa para a gente repensar na educação e para transformar no sistema educacional. Essa coisa da aprovação automática que você falou, que pega com certeza não só na alfabetização. O nosso modelo educacional pede coisas assim, nem é o tema da nossa live, né? Mas faz a gente pensar e questionar sempre como profissionais da educação. Não tem como a gente passar tudo isso. Culmina lá no Enem e é uma coisa de memorização de conteúdo e não de aprendizagem de fato. É muito triste tudo isso. E aí veio a gravou. Quem não tem acesso à internet, a computador, está completamente à margem da educação. Quem tem já está sofrendo, especialmente na fase de alfabetização, porque é como você trouxe para nós. Claro que não é a mesma coisa, né? Você alfabetizar uma criança assim no online, a questão de fixar atenção, de concentração, de escrever. Então tem tudo isso sim que vale a gente deixar de recado para essas mães conseguirem seguir a tua primeira dica, que é aliviar a ansiedade, né? Tem todo esse aí por trás. Exatamente. Então, assim, o processo de alfabetização, por ele não ser natural, né? Ele é uma coisa que, assim, a gente é natural a gente falar. É natural a gente ouvir. É natural a gente se comunicar com gestos, desde pequenininho o bebê, ele aponta para o que ele quer, ele conversa através do olhar com a mãe, enquanto a mãe está amamentando. Isso é natural. Mas a escrita e a leitura, não é natural. Ela foi inventada por alguém. Então, ela precisa ser aprendida. Então, se ela precisa ser aprendida, ela tem que ter alguém para ensinar. Então, nesse momento de pandemia louco, tá tudo diferente. Então, a gente tem esses parâmetros que precisam ser repensados nesse momento. E é tão legal nessa coisa, assim, a gente que trabalha com isso, é tão encantador. Realmente é você decifrar esse processo de alfabetização e letramento. Esses tempos eu estava em uma sessão de estudos com um menininho e ele também aprendendo leitura e escrita. E acho que foi uma das primeiras sessões que eu fiz com ele. Aí eu pedi para ele escrever navio e pulguinha, aquela coisa que a gente sempre faz, né? Aí o navio saiu uma coisa enorme, assim, uma palavra desse tamanho, porque é uma realidade nominal. exato, exatamente isso. É uma pulguinha
aqui. E às vezes a mãe se desespera em casa quando vê isso, meu Deus, mas meu filho não tem noção nenhuma. Como assim? Não sabe que isso faz parte do processo, que é natural o processo, né? Assim, para nós, como mais Isso. mas Sim. concordo, é isso. A alfabetização em si não é como falar, não é como ouvir, não é uma coisa É muito fisiológica. abstrato. É muito abstrato, né? Assim, como é que a gente pode. Agora eu já vou partir um pouquinho para alfabetização, né? Como é que a gente pode, em casa, intervir para trabalhar esse realismo nominal? Às vezes, assim, só numa conversinha com a criança, você já faz ela ter aquele entendimento, tá? Então, você pode pegar rótulos de embalagens em casa, a caixa do leite, o biscoito, e ali tem a palavra, entendeu? Por exemplo, traquinas, biscoito traquinas. Aí é bolacha ou é biscoito? Eu falo bolacha, mas tem gente que fala biscoito. É mais bolacha do que biscoito. É sempre a disputa, né? Da bolacha e do biscoito. Aí, é biscoito aí, né? Olha só. Aqui, Ai, biscoito. é... Então, você pode trabalhar em casa dessa maneira. Você pega ali a embalagem, você vai trabalhar com a criança. Quantas letras tem aqui? Eu escrevi traquinas. Quantas letrinhas tem aqui na embalagem? Qual é a primeira letra? São as perguntas chaves para você trabalhar isso de maneira lúdica com a criança e ela não está nem percebendo, entendeu? Então ela vai entendendo, ela tendo essa vivência, tá? Com as embalagens, com as músicas que passa no desenho, com o nome do desenho. A outra coisa é o nome dos familiares, né? O nome da mãe, o nome do pai, o nome da tia, da avó, do padrasto, da madrasta. O nome de todos os familiares. Vamos trabalhar esses nomes. Quantas letras tem no nome da mamãe? Quantas letras tem no nome do papai? E aí ele vai entendendo, ele vai se desapegando do nome do objeto com a relação com o objeto. Entendeu? Ele tem que se desprender disso. E é dessa maneira, com essa conversa, com essa brincadeira, que você consegue tirar essa criança desse realismo nominal, né? De tirar ele, que ele entender que o número de letras não tem relação com o tamanho do objeto. Entendeu? Nossa, interessante. Mamães, escutem essa dica, olha só, né? Para tirar aquela angústia, assim, que sente às vezes, porque acha que é um negócio, de onde é que o filho tirou uma coisa dessas, mas faz É, parte, né? É esse realismo nominal, justamente. né? Olha só, comentários bem legais para você, Dani. Concordo com todos eles. Deixa eu voltar. A psicopedagoga Tati Castro falou: Dani sempre dá um show. Ótimas colocações. Verdade. E aí a Aline também falou, perfeita fala da Dani. Aí a gente está falando ali sobre o biscoito. Vou puxar a questão do biscoito, que é uma curiosidade minha. Aqui a gente até fala mais o leite quente, como todo mundo fala, né? E é justo que sai, mas eventualmente tem um estrela, que parece que é com I. E esses dias uma criança escreveu estrela, e daí a gente para, explica. Você sente muito isso aí? Como que é essa questão de falar de um jeito e na hora de escrever? E como é que a gente trabalha isso? E que dicas para quem está em casa? É. O que que eu recomendo nessa fase inicial da escrita, tá? É mais importante que a criança tenha a coragem de escrever do que ela realmente escreva corretamente, tá? Então, se você falou assim, faz uma lista de compras aí para mamãe. Aí ele foi lá, botou biscoito com X. Uhum. Aí ele botou macarrão com R só, tá? Pão de mel, ele botou pão. Nesse momento, você vai acolher aquilo ali, entendeu? Em primeiro momento, você vai acolher aquilo ali. Não é o momento de você corrigir, tá? É uma escrita espontânea, ela tem que ser espontânea, tá? E existe um momento que você vai trabalhar realmente a escrita correta das palavras. Mas aí você tem que ter esse entendimento com a criança, fazer ele entender, tá? Numa conversa que
existem regras na nossa língua, tá? E que precisam ser respeitadas. Mas aí é outra história, porque primeiro, no entendimento dele, se ele escrever biscoito com X, ele já tá assim, no nível muito avançado da escrita, entendeu? E com o tempo, com a leitura, com a prática, com a vivência, ele vai começando a entender que aquilo ali tá errado. Não é errado você corrigir, tá? Mas tem que ter um momento para correção. Então, não é o tempo todo que você vai chegar para a criança e falar assim: olha, você escreveu errado, vamos consertar. Senão aquela criança vai falar assim: ah, não vou escrever mais não. Porque tudo que eu escrevo tá errado. Entendeu? Ô, Dani, isso aqui para mim, macarrão com R, isso é comum ao Brasil todo, né? Já fico felicíssima quando a criança está nessa evolução, porque a gente sabe que tá ótimo. Exatamente. Biscoito com X aí acontece mesmo ou foi um exemplo aleatório? Acontece muito, ainda mais aqui no Rio, né? Que a gente fala biscoito, né? Acontece muito, muito, muito. Você vê que interessante. Essa era a minha curiosidade do início. Eu falei, ah, mas por esse sotaque que é tão agradável, tão gostoso, para criança como fica, né? Para nós aqui. Teve uma coisa muito comum também que acontece, quando a criança vai escrever gato e ela usa o H, né? É o nome do som, né? Isso, ela confunde, ela ainda tem essa confusão. Quando ela aprende o nome das letras, aí ela vai pensar na letra do alfabeto. Qual é a letra que tem o som G? Ah, o H. Aí ela vai, pega o H e bota, fica ato. Isso! Acontece bastante. Acontece bastante. Aí você vai, de repente a mãe não vai ter essa sabedoria de que isso acontece, isso é um processo que tá ali, tá caminhando corretamente, é o esperado, é o aceitável, tá? E que a gente vai em outra oportunidade pegar uma palavra gato, a mãe vai escrever gato, e olha aqui, meu amor, olha o gato, entendeu? Vamos procurar no Google imagens de gatinhos. Escreve aqui gato, aí se ele botar com H, ele não vai encontrar. Ah, mas não é assim, é com G. Esse é o momento de você corrigir, entendeu? E não quando ele escreve espontaneamente. Mas errinhos são muito comuns e muito esperados, né? A gente tende a escrever como fala. Exato. Agora, olha, você pontua uma coisa que é muito boa. Tem um momento certo de corrigir, senão, em vez de ajudar, a gente está cerceando uma coisa da criança. Exato. A Aline fez uma pergunta, se você considera que esse momento é mais mecânico. Eu não sei se é o momento da pandemia ou para nós aqui dá um delay até chegar a pergunta e o comentário, ou se tem alguma coisa a ver com alguma fala tua. Se você puder esclarecer para nós, Aline, de repente. Eu posso colocar das duas situações. O momento da escrita no início, eu não vou te dizer que seja tão mecânico, porque a criança está ali dando muito dela, né? Ela está pensando, ela está refletindo. Para chegar no papel, é um processo muito longo. Muito longo. Para ela conseguir expressar aquilo que ela está falando com letras, é um processo muito, muito elaborado na mente dela. Entendeu? Então, eu não consideraria. Agora, por exemplo, se eu trabalho. Aí eu vou entrar em método, né? Para responder do processo mecânico. Se eu trabalho com um método, vamos colocar um método fônico, que a criança vai decodificar os sons, tá? Mala. Então, vamos decodificar. Eu escrevi mala. É um processo mecânico essa leitura. Ela, às vezes, não está nem sabendo o que ela tá lendo. Ela está decodificando um som. Aí é muito comum ela fazer assim: mala. Mala. Ela primeiro decodificou, ouviu aquilo que ela leu, e depois ela entendeu e ela falou: ah, é mala. Entendeu? Aí é um processo mecânico, tá? Quando ela vai escrever também. Vamos lá, escreve para tia. Você está fazendo um ditado. Você demora no som.
das letras, né? E vai lá, mala. Ela vai reproduzir aquela letra que pertence àquele som de maneira mecânica, entendeu? Ela não está sabendo nem o que ela está escrevendo, ela está somente decodificando. E aí, com o passar do tempo, ela vai entendendo aquilo ali, tá? Então, parte de um processo mecânico para um processo natural, assim. Mas se você usar um método fônico, por exemplo, passa a ser mecânico, sim. E como que a gente sai disso, então, Dani? Assim, eu vejo muitos casos de crianças que até pelo ano escolar e pela idade já poderiam ter esse avanço mais natural, saindo desse mecânico, mas ainda não conseguem fazer essa interpretação. Então, sabe, aquela coisa de ler uma palavra, já esquecer a palavra, quanto mais um texto, um livro de história e não saber o que está sendo lido? Como que a gente trabalha isso? Então, o principal, o mais importante na alfabetização, primeiro é o letramento, né? Hoje em dia não dá mais para a gente trabalhar a alfabetização separada do letramento. A gente precisa ter esse equilíbrio. Eu posso até ter o meu momento de utilizar um método específico para atingir aquela criança que está com um pouco de dificuldade, mas eu não posso mais separar alfabetização e letramento. Então, essa vivência da criança com diversas palavras no dia a dia, ele saber que ao redor dele tudo está escrito, a placa, o encarte do mercado, no joguinho, ele precisa saber ali no controle do videogame, o start é para iniciar, entendeu? Então, quando ele começa a entender que as palavras têm sentido, que as palavras estão ali por um motivo, entendeu? Então, ele começa a sair dessa parte mecânica. Ele começa a ler, a querer interpretar. Então, ele começa a entender que tudo tem um significado, entendeu? Então, precisa trabalhar essa parte do letramento, tá? Existe o letramento digital, dá para você trabalhar muito bem o letramento digital com textos, com vídeos na internet que tem a legenda. Então, assim, tudo isso contribui. A gente precisa ir ampliando o vocabulário da criança, trabalhando, conversando com essa criança, não como se ela fosse um mini adulto, que ela não é um mini adulto, mas ele é um ser pensante. Ele é capaz de entender cada dia mais e mais e mais e mais. Então, você tem que ampliar esses horizontes. Dessa maneira, você consegue tirando essa criança dessa parte mecânica. Entendeu? Muito bom. Isso é belíssimo, assim, para os pais e mães ouvirem, porque é possível incentivar dessa maneira em casa, para a criança cada vez mais se familiarizar com tudo isso, né? E sair dessa coisa mecânica e ir para a interpretação. Aí eu falaria muito da oralidade. O que você recomenda que seja trabalhado em casa? Algumas mães me perguntam às vezes se, será que eu não estou estimulando demais, entre aspas, o meu filho, a criança? Assim, às vezes eu estou não tem realmente o traquejo aí de ensinar, tá? Então não sabia que ia precisar contar com essa ajuda, esse apoio em casa. E a mãe está tentando ajudar e orientar o filho da maneira dela. Às vezes é uma maneira completamente desconexa ao modelo aí de educação que a professora vem trabalhando na sala de aula. Isso pode interferir negativamente, atrapalhar? E seria melhor essa mãe trabalhar só a questão da oralidade, por exemplo, incentivar mais a contação de histórias, como você falou, a coisa do rótulo e tudo isso? Eu acho que nesse momento tudo é importante e tudo é válido. Mas trabalhar a oralidade e, consequentemente, a consciência fonológica é muito importante nesse momento, tá? Se você conseguir fazer o seu filho entender que as rimas, por exemplo, Maria rima com Sofia. Se você conseguir fazer o seu filho entender, vamos brincar de rimas, tá? Eu pensei em Maria, me dá uma rima. Aí ele vai te responder, Sofia. Entendeu? Se você conseguir
trabalhar com essa criança esse entendimento dessa consciência fonológica, desses sonzinhos, tá? Você consegue ajudar e muito na parte da alfabetização, tá? Quando ele vai ler, quando ele vai escrever, ele já tem essa consciência de que as palavras, elas possuem sons semelhantes, elas possuem letras que usam numa palavra e também na outra, entendeu? Com brincadeiras tipo assim, coisa boba. Eu tô pensando, caramba, eu tô pensando, eu preciso de um animal com A, começa com A, e a criança vai lá e completa. Entendeu? Essa oralidade, essa consciência dos sons das palavras é muito importante. Isso precisa ser trabalhado no dia a dia com a criança. A gente não pode esperar isso da escola somente. E isso precisa estar em casa no dia a dia. Então, quando eu for ler um livro, dá preferência nessa fase de alfabetização a livros, poesias, textos mais curtinhos, pedir para a criança, no meio do texto, poxa, o que rima com isso daqui? Tá? É uma brincadeira que parece boba, mas é muito importante, tá? Outra brincadeira, assim, bem legal, que dá para fazer com as crianças é a dedanha, né? Você vai também ampliar o vocabulário. Vamos lá. Ah, tirei C. A criança ainda não sabe, mas você vai ajudar. Entendeu? Você não precisa esperar que a criança saiba de tudo, né? Para começar a trabalhar. Então, mas o meu filho não vai saber um animal com C. Ele ainda não sabe, mas você pode falar para ele. Um animal com C. Tem cachorro, entendeu? Você vai passando isso para ele. Então, tá trabalhando a oralidade, tá trabalhando também a consciência fonológica e de quebra a consciência de que a gente usa as letras para escrever as palavras. Show, cheio de dicas. Nossa, muito bom, assim, tudo que dá para fazer em casa, que a gente já deveria fazer antes da pandemia, muito mais agora por conta da pandemia, né? Exatamente. Não sei, você travou aqui para mim, você está conseguindo me ouvir bem ou não? Não, realmente congelou. Voltou? Voltou a tua voz, a tua imagem não. Não sei se é só. Voltou. Quer falar, não sei se é só para mim, senão eu já ia perguntar aí. Travou aqui para mim também, travou. Então, sabe que eu tenho visto, eu faço sempre live na quinta-feira às 9 horas da noite. E o Instagram tá sim de live esse horário. Eu acho que isso sobrecarrega aqui alguma coisa e dá uma travada. Às vezes já tô até acostumada agora com tudo isso. Eu vou te passar uma pergunta que uma mãe fez aqui no Instagram para mim, que ela tá com uma dificuldade muito específica na filha escrever em letra cursiva. E aí, como que essa mãe pode ajudar? Então, com relação às letras cursivas, é outra coisa que também é um pouquinho complicado. Não é melhor para a criança ser alfabetizada com a letra bastão do que com a letra cursiva. Mas existe uma ansiedade muito grande que essa criança comece a escrever logo com a letra cursiva. Eu sou a favor de ensinar a letra cursiva, tá? Eu gosto. Desde o início, você sugere ou não? Não. Desde o início, não. Tá? Eu acho que você pode apresentar para a criança, é importante que ela conheça as letras, que ela saiba as diferentes formas de escrever, os diferentes tipos de letra, até porque a gente está vendo todos os tipos de letra o tempo todo, né? Na internet. O tempo todo tem letra caixa alta, letra cursiva, né? Isso faz parte já da vivência da criança. Porém, para ela escrever, é muito difícil, tá? Mas se realmente assim, antes dessa criança escrever com a letra cursiva, você tem que trabalhar a mãozinha dela. Realmente dói a mão da criança. Não é preguiça, não é charminho, não é nada disso. Realmente a criança sente essa dificuldade. A mão dela dói, os dedinhos doem, ela tem dificuldade, o lápis é muito pequeno para a mãozinha dela. Então, de repente, você pode procurar um adaptador
até com um pregador de roupa, você colocar assim para ajudar essa criança a escrever. Mas se realmente você quer ensinar a letra cursiva, você não abre mão disso, existem até uns vídeos, no meu Instagram até tem um, e tem uns vídeos no YouTube, na internet por aí, é só você pesquisar das bases das letras cursivas, tá? As letras têm bases, então fica muito mais fácil você ensinar para a criança aquele trabalhinho que a professora faz de cobrir pontilhados da ondinha, do mar, a minhoquinha que está subindo e descendo. Isso tudo já é preparando a criança para a letra cursiva. E essas bases ensinam realmente isso. Tem as bases redondas, que você vê que é o A, o G, o D, né? Eles todos têm a mesma forminha redonda. Tem as bases que são em ondas. Então, quando você toma conhecimento dessas bases, você consegue ensinar com mais facilidade para a criança, através dessas bases, tá? E teria alguma idade assim específica? A criança até tantos anos já deveria estar sabendo escrever até na letra cursiva. O ideal é que ela já esteja alfabetizada. Quando ela já estiver completamente alfabetizada, quando a leitura e a escrita não for mais um problema para ela, aí você começa a entrar na letra cursiva. Porque realmente começa a ser natural para ela trocar de letras, tá? Quando ela toma conhecimento do alfabeto, eu não estou dizendo que ela vai ter uma letra bonita, não é natural ela ter uma letra bonita, tá? E é prática. A gente faz 3 caligrafia. Eu fiz quando eu era pequena, eu fiz quando eu estudei para ser professora, eu fiz no normal, já grande, eu fiz caligrafia. Hoje minha letra é linda, mas eu pratiquei muito. É então, isso, é pra mesmo, é para nós, sim, claro. Não tem jeito. E, Dani, olha só, até nem tinha te passado, chegou essa pergunta hoje, tem a ver com o que a gente está falando. Quando a criança recebe essa alfabetização bilíngue já, tem uma mãe com bastante dificuldade que diz que o filho, na hora de ler em inglês, está lendo o som do R como se fosse português, está confundindo. Entendi. Tem especial sobre isso? Na verdade, eu não tenho muita experiência com educação bilíngue, tá? Mas eu acho que essa confusão pode ser um pouco esperada e natural. Eu acho que precisa realmente fazer essa parte da prática. Praticar com ele. A conversação em inglês, para ele entender que em inglês existe uma pronúncia e no português existe outra, tá? E aí vai tirando essa confusão. Faz parte também, a gente entra na parte da oralidade. Porque tudo que ele fala, ele vai reproduzir da maneira que ele fala. E aí ele pode estar realmente com essa dificuldade. Eu acredito que ele tenha mesmo que praticar tanto a fala e reproduzir e saber que no inglês, às vezes a gente fala de um jeito, como no português, né? E escreve de outro. Não tem jeito, tem que praticar também. Os errinhos ortográficos, a gente começa a exigir mesmo que sejam corrigidos a partir do meio do segundo ano para lá, sendo muito mais exigente, mas a partir do terceiro ano mesmo que a gente exige que essa criança escreva corretamente. Ele já tem que estar escrevendo tudo corretamente. Mas no início mesmo da alfabetização, esses erros são muito comuns e esperados e aceitáveis. E convenhamos, Dani, assim, eu sou uma apaixonada por idiomas e língua portuguesa e educação, mas convenhamos que eu fiz jornalismo também. No último ano da faculdade de jornalismo, você escreve muito. Tinha colega de classe escrevendo com erros ortográficos que a gente olha assim e fala, caramba, isso veio lá de trás, né? Então, às vezes, exige uma coisa da criança que nem a gente talvez saiba direito. Tem mãe e pai que talvez esteja pedindo filho uma coisa que até para eles é difícil, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que corrigir a criança. Não é isso, tá?
mas tem erros ortográficos que são normais. E que Isso. com o tempo a criança vai entendendo, entendeu? Ela vai compreendendo que, por exemplo, casa por, por regra da nossa regra ortográfica, escreve com S e não com Z. Isso. Uhum. É muito difícil. Você imagina para uma criança que está aprendendo, ela vai escrever casa, aí ela usa o K, o Z e o A. Ela escreveu casa, É, é. entendeu? Então, assim, tá errado? Tá errado. Mas Mas tá certo. é, eu acho que é essa sensibilidade que é muito legal se as mães conseguirem ter de não entrar no desespero. Eu confesso que eu acompanho muita família que está literalmente desesperada quando vê um caso desse. Eu, dependendo da idade do acompanhamento, eu saio feliz da vida se eu vejo um caso assim. Se eu ver um caso desse no primeiro ano, Oh, início do ano, gente, eu vou sair pulando de alegria, porque essa criança já entendeu tudo. Só falta agora ela entender que existem regras. isso, isso. E sabe que vai muito da gente entender, Dani, assim, a criança decifra e a gente também decifra bastante, né? Esses dias eu estava com um estudante meu, a gente estava fazendo uma cruzadinha, e aí ele preencheu a palavra bule. Quando ele acabou, ele soltou assim o lápis, me olhou, mas isso é muito feio. E eu não entendi na hora. Eu falei, mas o que que é muito feio? Até eu associar, ele falou, não, a mãe disse que a gente não pode nem falar sobre isso, que é muito ruim, que não sei quem na minha turma fez bullying com não sei quem. Eu falei, ah, e ele entendeu o bullying. Tá errado? É Entende? mesmo que tá colocando, né? E aí? É. Você não É, corta o da criança ali. exatamente. Entendeu? Ele não tá errado. Entendeu? A gente tem que ter essa sensibilidade, né? É, E aí você vai falar assim: ah, sabe por que eu demorei a te entender? Porque essa palavra, ela é uma palavra que a gente trouxe para o nosso idioma. Ela não é do nosso idioma. uhum, uhum. Não se escreve assim. Vou te mostrar como é que se escreve ela. Olha aqui. Aí você vai entrar na parte da escrita, entendeu? Mas é Uhum. completamente compreensível. E abstrato para ele, né? Sabe que eu até fiz isso na hora, escrevi, ele só ficou me olhando assim, um grande ponto de interrogação. Falou, não entendi nada, né? Deu para ver. Ok, faz parte do desenvolvimento naquele momento cognitivo, é isso, né? Olha que legal, a Fran comentando. Muito legal isso. Precisamos ampliar nossa visão para apoiar a aprendizagem. É isso, Fran. E são tão ricos e gostosos esses bate-papos assim, né? Obrigada de novo, viu, Dani, por tanta experiência. Que aula. Então, aí, por exemplo, se essa criança escreve bullying, Aham. não tem a sensibilidade de escuta com ele, e você diz para ele assim: que isso, tá errado, apaga, apaga. É. Essa criança vai fazer o quê? Se põe no lugar dessa criança. Você escreveu lá, está num curso de idiomas, idioma diferente do seu, mesma coisa que eu vim tentar ensinar para você agora aqui em 1 hora o japonês. É isso, é isso. Literalmente o grego, né? Aham. Exatamente. Aí você escreve para mim uma palavra errada e eu falo assim para você: ah, tá errado, eu já falei que não é assim. E aí você apaga. O que que você vai fazer? Você vai pensar 10 vezes antes de você escrever novamente. É. Sabe que eu falo muito sobre isso. E aí, sem querer, a gente causou um trauma na criança, bloqueou tanta coisa dentro dela, autoconfiança, autoestima, resiliência, tudo, né? E é um mero detalhe que não é só um mero detalhe. Não é. A autoconfiança nesse momento da alfabetização é muito importante. Muito importante. A criança saber que ela tem a liberdade de dizer o que ela quer, de mostrar o que ela quer, e ela pode isso. Quando ela tem essa liberdade, ela vai longe. Agora, se ela tiver medo, se ela se retrair, para você conseguir entrar ali naquela mentezinha, é complicado. É muito mais difícil. Sabe que você fez eu lembrar de uma situação minha, da minha infância.
E eu lembro de eu chorando muito nesse dia, assim. Era uma atividade para eu colar figuras que começassem com a letra A. E eu colei, na época, não sei se você lembra, do político Brizola. E eu Lembro. colei porque para mim era a Brizola. E sempre a Brizola. E aí a minha mãe depois associou porque tinha um adesivo no carro, eu dentro do carro, eu lia ao contrário, para mim o A era o primeiro. E eu, Entendi. para Gente, mim era a a Brizola. sua mãe teve essa sensibilidade? Ela percebeu, ela falou, olha, claro, eu mais velha, depois ela contando a história, eu falei, mãe, faz muito sentido, só pode ser isso. E eu É. lembro do dia eu chorando, porque ela explicando com todo jeitinho que era Brizola e não a Brizola, e eu abrindo um berreiro porque era A para mim. E é isso, é a gente ter essa sensibilidade justamente, né, de perceber, de enxergar, apesar de todas as dores e dificuldades do nosso cotidiano e de ter que dar conta de tudo, se a gente conseguir enxergar com os olhos da infância, tudo fica tão mais leve também, é tão gostoso. É. Eu tive uma experiência um pouco. A gente está quase acabando o tempo, né? Mas eu vou falar rapidinho. Tô voando, pode falar, Dani. Eu tive uma experiência, assim, não muito positiva com minha filha na pré-alfabetização. Ela chegou um dia, eu, alfabetizadora, né? Mas eu sempre deixei esse papel para a escola porque eu não queria que fosse um peso para eles aprenderem a ler de qualquer maneira. Então eu deixei assim, falei, não, eu não vou ensinar em casa, eu vou auxiliar em casa, porque eu quero que eles descubram lá com a turma, com os colegas. Eu sempre pensei assim. E aí ela estava no. Ela tinha 5 anos, na pré-alfabetização. E os deveres de casa que vinham era fazer as famílias silábicas babé, bibo, bubão. De, assim, tipo, 15 consoantes ela tinha que fazer essas. E aí um dia ela chegou em casa, eu falei, vamos fazer o dever de casa. Ela veio. Ela sentou do meu lado e ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela pediu assim pra mim: "Mamãe, pelo amor de Deus, não me põe pra ler". Gente, aquilo acabou comigo. Eu falei, meu Deus, o que que está acontecendo? Aí eu fui, parei tudo. Falei, não, você não vai mais fazer. Conversei na escola, porque assim, a escola era um pouco tradicional, eu coloquei ela lá sabendo disso. Uhum. Mas eu pedi que repensassem esse tipo de atividade, porque não estava sendo positiva em nada para ela, entendeu? Sim, E sim. aí eu vi, a escola realmente foi muito parceira, repensou, mudou realmente o enfoque, né? Dessas atividades, eles começaram a trabalhar de outra maneira. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas para você ver como a cobrança excessiva fora de hora, ela é negativa para a criança. É, E eu comigo, tá? Que é, doutora, que tem uma experiência, que sei como lidar. Aí eu me coloco no lugar dessas mães que estão cumprindo esse papel de professora, porque antigamente a criança ia para a escola, lá ela aprendia o principal e em casa os pais davam o suporte do além, né? Vamos dizer assim, agora aqui vem cá, minha filha. Mas a mãe, eu não entendi isso aqui. Aí a mãe, mas a criança já tinha ouvido, já tinha vivenciado, aí os responsáveis iam lá e auxiliavam com o complemento. E agora uhum, está o oposto. A é, criança tem aquele pequeno contato com a novidade, com a escola, a partir de uma tela, e os pais estão tendo que desenvolver isso a fundo. Então, assim, dia, né? até. Então, tá meio complicado e eu entendo isso. Então, eu falo, vamos deixar essa ansiedade de lado e entender que isso é um processo que precisa ser trabalhado com muita sensibilidade e muita delicadeza e muita responsabilidade. Porque não é uma coisa simples de se entender.
tem um passo a passo a se cumprir. Então vamos devagar, vamos com calma. Vai chegar a hora que se você for com calma, você for com jeitinho, você for com carinho e com dedicação, essa criança vai entender e vai fazer assim. E vai embora. Fato. E assim, é o amor, é o carinho, é a dedicação, é a gente enxergar a criança como outro ser humano que é, antes dela ser esse estudante da alfabetização, é a gente fazer ela se sentir bem, né? Eu sempre repito, quanto melhor uma criança se sente, mais colaborativa ela vai ser. Não é a gente repreendendo, brigando, não entendendo o motivo daquilo, é a gente conseguindo enxergar justamente essa diferença nesse Exatamente. desenvolvimento que ela, de fato, não é esse mini adulto, como você pontuou, né? E você tem que pensar assim: eu falaria grosseiramente com o filho do meu vizinho? Não. Não. Por Ou que com que eu... outro adulto, Dani, até com outro adulto. A gente sabe que a gente se policia e já não fala, e com a criança fala, né? É triste isso. A gente pode falar isso até no tratamento com o nosso marido, nosso parceiro, né? A pessoa que está convivendo com a gente em casa. Eu sou uma pessoa em casa e eu sou uma pessoa na rua, sou outra pessoa na rua. Eu chego para uma vizinha, oi, tudo bem? E aí, para dentro de casa, sai daqui! Entendeu? Então a gente tem que entender que aquela criança, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser tratada como um ser que tem sentimentos. Uhum, uhum. Eu não posso ensinar a matéria da escola para ela com gritos, com o tempo inteiro. Vai chegar uma hora, de repente, que eu vou perder a paciência e eu vou falar: presta atenção aqui, né? Mas a gente tem que tirar a paciência da onde a gente já não tem mais para perder nesse trabalho. E é isso, assim, eventualmente eu falo, somos seres humanos. Claro que vai haver essa explosão emocional, ataque de raiva, acontece com a gente também. Então, tudo desde que a gente reconheça e tenha consciência de que, ops, errei, não precisava ter sido assim, tá tudo certo, né? É muito Exato. legal esse olhar. Dani, super obrigada, viu? Fui ler aqui no meu caderninho, tudo muito respondido. Não sei se o pessoal tiver alguma pergunta aqui, dá tempo de colocar ainda antes da gente encerrar. E eu vou deixar você colocar as suas palavras finais para depois eu encerrar. Então, gostaria muito de te agradecer. Foi assim uma live muito gostosa, tá? De participar. Estou disponível se você quiser me convidar novamente para desenvolver outros temas com relação à alfabetização, porque isso tem pano para manga para falar, né? Tem bastante assunto. E falar, né? Repetir esse recado, gente. Estamos passando por um momento muito delicado que nunca imaginamos passar. Nunca. Eu não esperava, em março do ano passado, ficar um ano afastada da sala de aula, né? Ninguém esperava passar por isso. Então vamos botar a cabeça no lugar. Tudo se recupera, o aprendizado se recupera. Então vamos devagar, vamos desacelerar e vamos aprender com isso tudo, né? Que ainda tem gente que ainda precisa aprender muita coisa. Tem. Nossa, lindo recado final. É triste dizer, mas às vezes dá a impressão de que o vírus evoluiu e a humanidade talvez ainda não, né? E se não for para a gente aprender com tudo isso, de que está servindo, né? Essa grande mudança brusca, repentina, inesperada e que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Dani, Exatamente. obrigada. Eu é que agradeço assim pela tua participação, pela conversa, bate-papo mega agradável. Eu confesso que eu não vi a hora passar. Gostei muito de tudo que você pontuou, das dicas que você trouxe. E sem dúvida, vou aceitar já aí você ter se colocado à disposição para a gente marcar com certeza uma próxima live, porque de fato esse é um tema que rende muito e é a base de toda a nossa educação, né? Se hoje a gente está aqui conseguindo ler, sabendo escrever, a gente deve isso a algum professor de alfabetização lá atrás nosso. Super, super obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que participaram. O pessoal está aqui agradecendo. Está linda, Dani. Tá? Um pouquinho que eu ouvi, gostei.
Eu vou manter essa live gravada até domingo aqui no meu IGTV e depois eu disponibilizo no meu canal do YouTube, para quem não conseguir assistir. Tá Só ótimo. clicar na bio e eu vou deixar lá também, tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigada, bom descanso para todos e fiquem com Deus. Beijo, beijo.